Nesses vídeos, abordaremos temas de extrema complexidade, que englobam diversas teorias desenvolvidas ao longo do tempo. Esses assuntos estão intrinsecamente ligados à história, geopolítica, filosofia e outras áreas do conhecimento. É importante ressaltar que temos o máximo respeito por diferentes formas de pensamento e crenças, que podem divergir das nossas próprias convicções e processos mentais. Ezequiel 38 e 39 descrevem a Batalha de Gog e Magog, um evento que ocorrerá em um futuro próximo. Trata-se de uma confederação de nações liderada pela Rússia, que conta com a adesão de vários países aliados. A palavra diz: "Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo." Mediante a condução de pesquisas, chega-se à conclusão de que muitos dos referidos nomes correspondem a nações, povos e raças. A título de exemplo, o nome Meseque está associado aos Muscu das inscrições assírias, mencionados conjuntamente com os Tabali e Tubal. Inúmeros estudiosos associam os Muscu aos frígios da Ásia Menor, na atual Turquia, Gomer é uma comuna francesa, Pérsia, na atual Irã, Ku, na atual Etiópia e nações da África Central, Put e Líbia, localizados no norte da África, Bet Togarma, na atual Ásia Menor e Turquia, Tarsis a Espanha, dentre diversos outros nomes mencionados. No cristianismo, Magog foi o neto de Noé, Gênesis 10:02. O povo de Magog é descrito como um povo guerreiro, Ezequiel 38:15 e 39, 3-9. Gog e Magog são descritos em Ezequiel 38 e 39 e em Apocalipse 20, 7-8. Enquanto essas duas instâncias carregam ou sustentam o mesmo nome, um estudo mais claro das Escrituras mostra evidentemente que eles não se referem à mesma pessoa ou eventos. Na profecia de Ezequiel, Gog seria um líder de um grande exército que ataca a terra de Israel. Gog é descrito como da terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal, Ezequiel 38, 2 e 3. Em Ezequiel, a batalha de Gog e Magog ocorre no período da tribulação. A evidência mais forte nesse conceito é que o ataque pode ter acontecido quando Israel estava em paz, Ezequiel 38, 8 e 11. De acordo com Ezequiel, essa era uma nação que tinha segurança e pôs à prova suas defesas. Ezequiel, versículos 8 e 9. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Aqui fica claro que Gog e seus aliados virão como hienas famintas para cima de Israel. No versículo 10 e 12 o Senhor diz: Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás um mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas. A fim de tomar os despojos, e para arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra. Em Ezequiel 38:14, diz, portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Israel hoje, de certa forma, se encontra tranquila, próspera. Alguns países ocidentais se juntarão à Rússia,
visando os despojos que uma destruição de Israel renderia. Eles sabem das riquezas que se encontram no fundo do Mar Morto, enquanto as nações árabes viriam a se juntar a essa coalizão por motivo de ódio. Esse mar, por conseguinte, é o próprio símbolo da consequência do pecado, a morte. Nenhum peixe consegue aproximar-se desse cemitério aquático. O Estado de Israel, entretanto, extrai do Mar Morto bilhões de dólares em sal e minérios. A riqueza desse inusitado lago é mais que formidável: 22 trilhões de toneladas de cloreto de magnésio, 11 trilhões de toneladas de cloreto de sódio, 7 trilhões de toneladas de cloreto de cálcio, 2 trilhões de toneladas de cloreto de potássio e 1 trilhão de toneladas de brometo de magnésio. Essas cifras foram extraídas do livro Geografia da Terra Santa, por Enéas Tognini. Júlia Minha, citado por Abraão de Almeida, fala sobre as fabulosas riquezas do Mar Morto. Como estão estas riquezas? Estão em sais que as indústrias de todo o mundo procuram desesperadamente, incluindo as inúmeras toneladas de sais e dos metais preciosos. Há muitos outros, e como seria cansativa a sua enumeração. A fortuna que pode ser retirada do Mar Morto daria para comprar todos os países de influência muçulmana da Ásia, Europa e África. O Mar Morto, tendo em vista sua singular posição geográfica, não tem nenhum escoadouro para suas águas. Esse problema é solucionado pela descomunal evaporação. Aproximadamente 8 milhões de toneladas de água são evaporadas por dia nessa região, onde a temperatura no verão chega a 50 graus. Em algumas épocas do ano, esse lago chega a lembrar um gigantesco tacho em ebulição. E todas estas grandes substâncias químicas bem no Mar Morto. Há suficientes substâncias químicas no fundo dele, que toda a riqueza do mundo não poderia comprar. As substâncias químicas, urânio e tudo mais, bem no fundo do Mar Morto, que agora pertence a Israel. Não há dúvida de que uma guerra mundial será uma parte do futuro. Ezequiel previu a batalha de Gog e Magog, a qual ocorrerá logo antes da tribulação ou em algum lugar perto do meio, em Ezequiel 38 e 39. Cristo claramente ensinou que haveria guerra antes de sua segunda vinda. Minha perspectiva: acredito que os Estados Unidos possam enfrentar certas dificuldades no futuro devido à política adotada por um presidente com inclinações políticas de esquerda, que talvez não demonstre uma simpatia particular pela causa semita e possa apoiar uma agenda promovida pela Organização das Nações Unidas, ONU, com o intuito de estabelecer uma nova ordem mundial. É importante destacar que a Rússia, ao perceber essa situação, tem implementado suas estratégias para ampliar seu domínio. Consequentemente, Israel pode se encontrar em uma posição desfavorável e, em conjunto com a China, a Rússia poderá desempenhar um papel predominante no cenário global e influenciar a dinâmica geopolítica. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por sua vez, pode ser interpretada como uma forma de enviar uma mensagem ao mundo, demonstrando que a Rússia continua forte e que, no momento adequado, pode tomar ações decisivas. O professor Maurício Santoro, do Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, concorda que a causa última de todos esses conflitos envolvendo a Ucrânia é definir qual é a esfera de influência da Rússia, dos Estados Unidos e da União Europeia no leste da Europa. Ele lembra que, após o colapso da União Soviética, houve expansão da influência ocidental nos estados que orbitavam o governo comunista ou mesmo nas repúblicas soviéticas. Elas passaram a fazer parte da União Europeia, da OTAN e Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou dos dois ao mesmo tempo. Santoro acrescenta que a Rússia coloca a pressão nos países ocidentais por entender que os Estados Unidos passam por um período de instabilidade. Há uma leitura, tanto por parte da Rússia quanto por parte da China, de que esse é um momento de declínio dos Estados Unidos, em que o governo americano tem se mostrado mais frágil e com maior dificuldade em alcançar os seus objetivos, avalia. Ele cita questões relacionadas à pandemia como reflexo de fragilidade. No entanto, acredito firmemente que a justiça divina prevalecerá diante dos invasores.
Mesmo que Israel se veja obrigado a responder aos ataques, inclusive por meio do uso de seu arsenal nuclear, lançando ogivas em direção ao norte e atingindo cidades russas, isso não será o bastante para fazer com que o inimigo recue. No entanto, é importante destacar que tal situação poderá resultar no emprego pontual de artefatos nucleares em áreas específicas. Ficaremos por aqui, logo traremos mais vídeos dando continuidade a esse fascinante tema. Não se esqueça de inscrever-se no canal, dando seu like e compartilhando esse vídeo. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, sempre.